E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre as funções trigonométricas no ciclo trigonométrico. Função seno e cosseno. Seno e cosseno podem ser vistas como coordenadas. Vamos ver primeiro as coordenadas cartesianas. Temos, por exemplo, o ponto A, coordenadas 2 e 3. X é igual a 2 e y é igual a 3. Então, o ponto A tem o x igual a 2. O que significa isso? Ele se afasta 2 unidades do eixo y. E o y dele é igual a 3. O que significa? Ele se afasta 3 unidades do eixo x. Um ponto genérico, um ponto B, de coordenadas xb e yb. Então, xb é a projeção do ponto B no eixo x. É a distância do ponto B até o eixo y. E yb é a projeção do ponto B no eixo y. É a distância do ponto B até o eixo x. Vamos agora acrescentar nos eixos uma circunferência de centro na origem e raio unitário. Vejam como fica. Nós temos novamente os eixos x e y e uma circunferência com centro na origem, com centro no ponto 0, 0. Se nós marcarmos um ponto A na circunferência, ele também terá coordenadas xa e ya. Vejam só o ponto B, coordenadas xb e yb. Notem que xa é menor do que xb, porque o ponto A está mais próximo do eixo y do que o ponto B. E ya é maior do que yb. O que significa? O ponto A está mais distante do eixo x do que o ponto B. Esses dois pontos da circunferência representam ângulos no ciclo trigonométrico. Vamos pegar novamente o ponto A e representar como um ângulo. Vejam como fica. Temos o ponto A, que representa, na realidade, o ângulo A. As coordenadas dele no eixo x, xa, e no eixo y, ya. Agora vamos trocar o nome desses dois eixos. O eixo x vai passar a se chamar eixo dos cossenos, cosseno. E o eixo y será o eixo dos senos, eixo seno. Então, a coordenada do ponto A no eixo x é cosseno do ângulo A. E a coordenada do ponto A no eixo y é o seno do ângulo A. Você, vestibulando, tem que ter em mente 3 ângulos muito importantes que já foram vistos. O ângulo de 30, 45 e 60 graus. E depois desses 3 ângulos, vários outros ângulos e as funções seno, cosseno e tangente desses ângulos. Vamos começar com o ângulo de 30 graus. Nós temos, no primeiro quadrante, o ângulo de 30 graus. Projetando para o segundo quadrante, obtemos 150 graus. No terceiro quadrante, 210 graus. E no quarto quadrante, 330 graus. Se nós lembrarmos da tabelinha, o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. É a projeção no eixo horizontal, no eixo dos cossenos. Notem que 330, quando projetado no eixo horizontal, também encontra a mesma distância, raiz de 3 sobre 2. Concluímos então que o cosseno de 30 e o cosseno de 330 valem raiz de 3 sobre 2. Projetando para a parte negativa, obtemos os ângulos 150 e 210 graus, cujo cosseno é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Já o seno de 30, pela tabela que você deve estar lembrado, é igual a meio. Notem que 30 projetado no eixo vertical encontra a altura meio. Do lado esquerdo, o ângulo 150, quando projetado para a direita, para o eixo vertical, também encontra a posição meio. Por isso, 30 e 150 têm o mesmo seno, meio. Pegando a parte negativa, os ângulos 210 e 330, projetados no eixo vertical, encontrarão menos meio como seno.
O segundo ângulo é o ângulo de 45 graus. Vamos ver como fica? No primeiro quadrante, temos o ângulo de 45 graus. No segundo quadrante, 135 graus. No terceiro, 225 graus. E no quarto quadrante, 315 graus. O cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, quando o 45 é projetado no eixo horizontal, no eixo dos cossenos, encontra a distância raiz de 2 sobre 2. 315, quando projetado no eixo dos cossenos, encontra a mesma distância, raiz de 2 sobre 2. Por isso, cosseno de 45 e de 315 valem raiz de 2 sobre 2. Pegando agora do lado esquerdo, 135 graus e 225 graus. Projetados no eixo dos cossenos, encontraremos menos raiz de 2 sobre 2 como cosseno. Pegando o seno agora. Seno de 45 pela tabela, que você deve estar lembrado, vale raiz de 2 sobre 2. Então, 45 graus, quando projetado no eixo vertical, encontra a distância raiz de 2 sobre 2. Notem que 135 graus, projetado no eixo vertical, encontra a mesma distância, raiz de 2 sobre 2. Por isso, o seno de 45 e o seno de 135 são iguais a raiz de 2 sobre 2. Projetando para a parte negativa do eixo dos senos, encontramos 225 graus e 315 graus com o mesmo seno, menos raiz de 2 sobre 2. O terceiro e último ângulo que nós veremos hoje é o ângulo de 60 graus. Vejam como fica. 60 graus no primeiro quadrante. No segundo quadrante, 120 graus. No terceiro quadrante, 240 graus. E no quarto quadrante, 300 graus. O cosseno de 60 vale meio. Por isso, projetando 60 graus no eixo horizontal, cairá bem na metade do eixo. Cairá no ponto meio. 300 graus, quando projetado para cima, também encontra o mesmo ponto. Portanto, cosseno de 60 e cosseno de 300 são iguais a meio. Do lado esquerdo do eixo dos cossenos, temos a distância menos meio, que é o cosseno de 120 e de 240 graus. O seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Notem então que projetando 60 graus em direção ao eixo vertical, encontramos raiz de 3 sobre 2. 120 graus, quando projetado em direção ao eixo vertical, dá o mesmo ponto, raiz de 3 sobre 2 também. Por isso, seno de 60 e seno de 120 são iguais a raiz de 3 sobre 2. Pegando a parte negativa do eixo dos senos, 240 e 300 graus, quando projetados, encontram menos raiz de 3 sobre 2. Vale a pena salientar que o maior valor que o seno pode assumir é 1 e o menor valor, menos 1. Da mesma forma, o cosseno, o maior valor que ele pode assumir é 1 e o menor valor, menos 1. Outra parte importante é o gráfico das funções seno e cosseno. Vejamos a representação gráfica. Nós temos a primeira linha, que representa a função seno. Notem que o seno de 0 é igual a 0, o seno de π sobre 2, que seria 90 graus, é igual a 1, π, que é 180, o seno é 0. 3π sobre 2, que seria 270 graus, o seno é igual a menos 1, e 2π, o seno é 0. Nós temos aí o gráfico da função seno. É uma função limitada, ela varia de menos 1 até 1, e é uma função periódica. O que seria função periódica? A cada certo espaço, o gráfico se repete. Neste caso, de 0 até 2π, nós temos um gráfico completo. Andando mais uma volta, andando novamente 2π, iremos até 4π, teremos novamente um gráfico completo. E assim por diante. E a função que nós estamos vendo agora é a função cosseno. Notem que o cosseno de 0 é igual a 1, cosseno de π sobre 2, 0, de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2, 0, e cosseno de 2π é igual a 1. Vamos fazer um exercício? Vamos ver como se comportam as funções no ciclo trigonométrico. Acompanhe comigo o primeiro exercício.
Resolva a equação 2 seno de x menos 1 igual a 0, no intervalo de 0 a 360 graus. 0 menor ou igual a x menor ou igual a 360 graus. Para começar, devemos isolar a função seno. Então, somamos um dos dois lados da equação, ficando com 2 vezes seno de x igual a 1. E dividimos agora a equação inteira por 2. Ficamos com seno de x igual a meio. Lembram qual é o ângulo cujo seno é meio? É 30, né? Então, meio é o seno de 30. No segundo quadrante, o ângulo correspondente é 150 graus. Por isso, os dois valores de x são 30 e 150. Conjunto verdade desta equação, 30 graus e 150 graus. Vamos fazer agora um exercício de inequação trigonométrica? Vejam como fica. Resolva a inequação. 2 vezes seno de x maior ou igual a raiz de 2. Para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π. A primeira coisa a ser feita é isolar a função seno. Então nós dividimos os dois lados da equação por 2, encontrando assim seno de x maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. Pela tabela, raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45 graus. Então, logo de cara, nós colocamos 45 graus no primeiro quadrante. O ângulo correspondente a 45 no segundo quadrante é o ângulo de 135 graus. Notem que ele pediu para resolver a equação entre 0 e 2π. Por isso, a resposta deve ser dada em radianos. 45 graus é 1/4 de 180. Como 180 equivale a π, 45 equivale a 1/4 de π, π sobre 4. 135 graus é o triplo de 45, então é o triplo de π sobre 4, 3π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2, ele quer a parte maior do que raiz de 2 sobre 2. Então nós vamos pintar do raiz de 2 sobre 2 para cima. Notem que vai desde o raiz de 2 sobre 2 até o 1. E os ângulos que atingem a parte do raiz de 2 sobre 2 até o 1 são os ângulos que vão de 45 até 135 graus. Ou melhor, de π sobre 4 até 3π sobre 4. E o conjunto verdade desta equação é dado por x pertencente aos reais, tal que π sobre 4 menor ou igual a x menor ou igual a 3π sobre 4. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima aula, estudem bastante!